Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nas aulas passadas a gente comentou a origem e inserção do esternocleidomastoide, que está aqui em vermelho. A gente comentou também um pouco do volume e analisou várias obras em que artistas e também fotografias que mostravam o peitoral. E nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre o trapézio, que é esse em azul, e o deltoide, que é esse em amarelo. Mas vamos dar uma revisada sobre o peitoral e a gente vai ver várias obras e eu também vou mostrar como desenhar, né, todo esse esquema que a gente está vendo, porque não é suficiente só saber o nome e as inserções e origens. O essencial para um artista é saber como representar esses volumes, né, esse é o mais importante. Então, o motivo da gente estar fazendo as aulas assim e vendo de maneira geral, né, sem se aprofundar muito nessas inserções, é justamente isso. É o jeito que eu acho mais eficiente de aprender anatomia, né, na minha experiência estudando. Então, por exemplo, saber essa inserção aqui perfeitamente, saber o nome dessa inserção do deltoide, que é na tuberosidade do húmero aqui, onde tem certos uma asperosidade onde o deltoide se insere. Isso é interessante saber, né, mas quando a gente está desenhando não é algo essencial, porque dificilmente a gente vai ver algo assim, né? Dificilmente a gente vai desenhar esse esquema 3D. A gente tem que pensar isso, mas aqui depois com outros músculos, né, bíceps, tríceps, aqui vai ter gordura, além de pele, suavizando isso. A gente precisa pegar uma ideia geral dessas formas, né? Isso é o principal para deixar o nosso desenho profissional e acreditável, né? Sem que as pessoas duvidem da criatura ou do personagem que a gente está desenhando. Então, sobre o peitoral, a gente comentou da clavícula, que ele ocupa 2/3 da clavícula, né? O outro terço, ele é do deltoide, que é esse músculo em amarelo. E o peitoral, ele se insere aqui no manúbrio, que é a parte óssea que a gente viu, que a gente estudou e eu mostrei para vocês como desenhar em 3D. O externo, e ele desce até o fim do externo, né? O externo acaba junto com ele. E aqui estaria a nossa caixa torácica, né? Quando a gente desenha aquele exercício de caixa, a gente está acabando um pouco abaixo do peitoral, que tem esse volume aqui, né? Essa quina da caixa torácica aqui, que a gente vai analisar também em fotos. Então é como se fosse um quebra-cabeça, né? Aqui embaixo depois a gente vai ter outros músculos que se entrelaçam aqui. O externo oblíquo, o serrato anterior que vem aqui embaixo, o latíssimo do dorso que se abraça aqui e entra na axila, o retus abdominis, né, que é o abdômen normal, e o externo oblíquo ele desce e forma outra forma aqui, né, e com isso a gente vai descendo nos músculos como se fosse um quebra-cabeça até chegar lá na anatomia das pernas. Depois a gente vê o braço, cabeça, tudo que tem que ser visto. Por hora, o que é importante saber disso é que forma esse volume aqui, que vai se conectar, né, vai criar um quebra-cabeça com o deltoide, né. O deltoide, ele se chama assim porque ele tem formato de delta, que é a letra, que é um triângulozinho assim. E em sua tridimensionalidade, então ele tem 3 cabeças: a cabeça frontal, que é de frente, a lateral, que é de lado, e a traseira, né? Nos livros eles chamam de rear, né? Rear delt, que é o deltoide traseiro, deltoide da parte de trás. Isso aqui é muito importante saber, e por isso que a gente cobriu nas aulas anteriores o nome desses ossinhos que pareciam ser algo não muito útil, mas eles são importantes. O nome desse ossinho é o processo acrônio. Eu recomendo vocês assistirem às aulas anteriores para entender bem da onde ele vem. O processo acrônio, eu recomendo vocês assistirem às aulas anteriores para ver da onde ele está vindo, né, da crista da escápula. E aqui atrás a gente tem a crista da escápula, né, que é dele próprio, então em 3D ela vem aqui para trás. E é onde a parte traseira do deltoide vai se inserir em um tendão nela, na parte de baixo. E na parte de cima vem o trapézio, que é um músculo que a gente vai ver mais pra frente. Nesse desenho do Steve Houston, a gente vê a escápula. É um osso muito importante para entender toda essa movimentação, né? Esse deslize do ombro e também a inserção do deltoide. A gente pode ver aqui a crista da escápula. Eu vou pegar uma cor, pegar esse verde escuro para ficar chamativo. Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores, é a crista da escápula.
E essa pontinha, né, esse a mais aqui, é o processo acrômio, que é um processo, né, como se fosse um dedo que sai, né, dessa crista. É um dedinho apontando que ele serve como ponto de inserção de músculos. Lá na frente a gente tem a clavícula, que a gente também está estudando bastante, aprendendo a construir. Na parte de baixo dessa crista da escápula, a gente vai ter o tendão do deltoide, que vem aqui, e a cabeça traseira do deltoide, né? Então o deltoide ele se agrupa assim, e ele vem parar aqui nessa parte do lateral do húmero. Então a gente vai ter cabeça traseira, que ela tem 2 gominhos assim. Na verdade, né, cada fibra ali ela pode formar vários gominhos, mas a grande massa seriam esses 2 gominhos assim. E a cabeça lateral, que ela origina do processo acrômio e também um pouco aqui da parte de trás. E a parte frontal é do último terço da clavícula, como a gente tinha visto no desenho do Hampton anterior, né? Então essa parte aqui, que eu estou pintando de branco, ela costuma ser bem lisa, bem achatada. A gente costuma ter um volume aqui na crista da escápula, por isso que é importante saber. Seguido tem brilhos, a gente vai ver em fotos. E aí a gente tem essa massa aqui do deltoide, né, que é esse triângulo em formato de delta, e ele tem esse volume, né, essa perspectiva. O Michelangelo representa muito bem isso aqui, né? Esse grande volume aqui é a escápula deslocada, junto com o trapézio, que é um músculo que a gente vai estudar mais pra frente. O trapézio se gruda nela e forma essa sombrinha aqui. Dessa escápula que vem pra cá, aqui em cima é o trapézio, mas aqui, ó, onde forma a crista e o processo acrômio, a gente consegue ver o deltoide vindo de lá, ó, desde lá de trás, né? Então aqui seria a parte do tendão e o deltoide vindo aqui e indo lá para a parte frontal, né? É muito importante ter essa sensação de tridimensionalidade. E a gente vê como ele sombreia isso, né? Como se fosse uma caixa ou até uma esferinha, assim, para dar essa sensação de volume, né? De forma. Ele faz isso com tudo, né? Se a gente olhar a caixa torácica dele aqui também, tem uma sombra bem mais escura que é para simbolizar essa caixa em perspectiva. Lá está a outra escápula com o volume do trapézio. E aqui a caixa torácica descendo, umbigo, né, pelvis, que a gente também simplifica como caixa. E toda essa inserção de músculos que a gente vai estudar mais pra frente. O trapézio a gente vai ver mais pra frente em desenhos do Hampton, mas só pra clarificar ali, né, porque ficou esse volume aqui pode ter gerado um pouco de confusão. Mas o trapézio ele é um músculo bem extenso e ele é um pouco complexo, por isso que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas ele desce, desde lá do pescoço, o nome dessa parte do crânio aqui é o occipital. Ele desce desde essa parte do crânio occipital, ele se insere em toda a apófise, que são esses ossinhos da coluna, até a 12ª vértebra torácica aqui. E ele forma como se fosse uma adaga, assim, ó, metade de uma adaga, em que ele vai toda a crista da escápula, ele se gruda aqui, e toda essa parte interior da escápula ele também está se grudando, ó. Então ele tem essa forma, né? Se a gente duplica isso, a gente tem o que o Hampton chama e simplifica como uma adaga. Então essa parte aqui essa parte de dentro aqui são tendões, que é como ele se gruda nas apófises, que são os ossinhos da coluna. E a gente vai ver um pouco mais de detalhe deles depois nas próximas fotos e análises. Aqui nessa pintura do Steve Houston, a gente vê um pouco dessas inserções em conjunto, né? Da importância de saber esse movimento do peitoral e esse volume do peitoral que ele constrói aqui. Ele até bota um highlight na borda e uma sombrinha aqui, né, com a pincelada, pra gente entender essa mudança de volume. E ele faz o mesmo aqui com a inserção disso. Aqui é o volume já da caixa torácica.
Mas aí o peitoral se insere lá e a gente tem no último terço o deltoide vindo e cobrindo o braço. Tendo esse volume aqui. Aqui tá bem simplificado, né? Mas a gente tem indicado a sombra da escápula e a inserção do deltoide aqui. Aqui já tem outros músculos juntos, né? O tríceps ele fez bem simplificado aqui, né? O bíceps tá uma grande massa de sombra, assim, bem pensando nessa simplificação de caixa e simplificação de cilindro também. Se a gente tivesse fazendo de raio-x, a gente veria o braço assim, né? Que ele exagerou bem o tamanho ali.